Olá pessoal, muito boa tarde, agora diretamente de São Paulo, hoje é dia 24 de abril e estamos na iminência de votarmos amanhã na Câmara dos Deputados a urgência mais uma vez de um projeto de lei que vai censurar você nas redes sociais, que vai buscar definir o que é verdade e o que é mentira a partir de um conselho onde a maior parte será, ou no qual a maior parte será composto por políticos, por aqueles que não querem ser criticados justamente. E por isso mesmo nós estamos agora muito preocupados e pedindo a ajuda de cada um para impedir que este projeto de lei possa avançar na Câmara dos Deputados. Nós já fizemos uma vez um baita trabalho que foi vitorioso de barrar a urgência no ano passado e agora nós precisamos barrá-la mais uma vez amanhã. Eu vou colocar aqui na nossa live meus convidados para tratar sobre liberdade de expressão nas redes, liberdade religiosa e o que significa esse PL, que estão chamando de fake news, mas não é PL das fake news, é PL da censura nas redes sociais em geral. Vou botar aqui então. Muita gente pedindo para participar, mas peraí que eu vou botar os convidados aqui. Rodrigo já deve estar entrando aí. Rodrigo entrou. Grande, Marcel. Tudo bom? PL da censura, você falou muito bem. PL da Espetacular a sua fala. censura. Deixa eu achar aqui, só convidar também aqui. Aqui. O Jean Regina, já convidei aqui, direito religioso. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, Jean. Prazer, querido. Como é que tá, Rodrigo? Beleza, meu irmão? Tudo jóia. Fala, Marcel, Isso boa aí. tarde. Tudo certo, boa tarde. Agora sim, estamos aí mais de 2.000 pessoas participando da nossa live. Rodrigo, Jean, Thiago, Tudo bem, Thiago? bem-vindos. Quiserem se apresentar rapidamente aí para o pessoal também saber quem é que está na live comigo hoje, já de antemão repetindo para quem entrou agora, que nós todos estamos muito preocupados com a iminência da aprovação de um projeto que vai calar você nas redes sociais, e esse projeto deve ser votado amanhã na Câmara dos Deputados. Rodrigo. Prazer, pessoal. Eu sou o atual diretor executivo do Instituto Livre Mercado, fui diretor legislativo da Bancada Novo, sou advogado, professor de Direito e mestre em Direito Constitucional. E tive o prazer já de trabalhar com o Marcel na Câmara dos Deputados. Muito Boa bem, tarde, prazer foi pessoal. meu. Thiago. Eu sou o Thiago Rafael Vieira, sou presidente do Instituto Brasileiro de Direito e Religião, autor com o Jean de diversas obras aí sobre direito religioso, sobre liberdade religiosa, também mestre em Direito, doutorando em Direito pela Universidade Mackenzie, e uma alegria estar aqui conversando com você sobre o tema tão importante que é a liberdade de expressão, que é a liberdade meio para todas as liberdades. Jean. Maravilha, maravilha. Thiago. Boa tarde, gente. Eu sou o Jean Regina, como o Thiago falou, colega, sócio e também vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito e Religião, junto com o Marcel, conselheiro do Instituto Acton no Brasil também, que faz o link de liberdade religiosa e econômica. É um prazer estarmos aqui, além de pesquisadores, advogados aí de milhares de igrejas no país e muito preocupados com este tema, Marcel. Vamos começar por você, Jean. Obrigado, querido amigo, que vai estar comigo também na Acton em seguida, aí no mês de junho. Qual é a tua grande preocupação em relação a esse tema? Em poucas palavras, assim, por que o brasileiro aí que está assistindo agora essa live nem estava sabendo que isso deve ser votado amanhã, deveria ficar muito preocupado? Bom, muito rapidamente, Marcel e amigos, essa lei ela é uma lei daquelas que a gente chama de tipo aberto, né? Ela cria uma espécie de lei como se fosse uma pescaria de tarrafa. Você joga uma rede para pescar todo tipo de peixe que cair nessa rede, e quem opera essa rede é o Estado, e o Estado, muitas vezes, dentro do governo do dia. Nós vivemos hoje aí num ambiente extremamente difícil, com o governo do dia, com uma ideologia
que, ao fim e ao cabo, é totalizante, né? Então, essa lei, ela cria mecanismos para que qualquer tipo de conteúdo que possa ser potencialmente, isso inclusive é o texto da lei, possa ser potencialmente ilegal, deva ser preventivamente regulado pelos provedores, né? E depois também passar pelo crivo de um determinado conselho, uma entidade autônoma com muita brumas aí para saber quem vai ser o operador disso, que vai, ao fim e ao cabo, gerar censura, tanto prévia quanto censura posterior a qualquer conteúdo que esse Big Brother quiser definir como sendo conteúdo ilegal, né? Então, isso gera preocupações gigantescas no campo do que a gente estuda por conta da liberdade religiosa, né? A partir das visões plurais de um mundo, né? A religião, e nas suas manifestações teológicas, tem visões plurais a respeito do mundo, da vida, da maneira de se constituir família, da forma do governo, de como o governo deve funcionar. E se você estiver diante de uma situação em que a censura pode acontecer por conta de um órgão governamental, simplesmente você pode ver versículos bíblicos caindo e não sendo publicados ou sendo derrubados, pregações não acontecendo, ou se não acontecerem dessa maneira, Marcel, e aqui eu termino, fazendo com que o acesso da liberdade seja praticamente inviabilizado, porque os provedores vão, obviamente, colocar o risco no custo do negócio, né? Ou seja, o impulsionamento de conteúdo com determinados assuntos vai ser praticamente impossível pelo custo de impulsionamento. Essas são as visões que me preocupam nesse momento. Rodrigo, depois dessa introdução excelente aí, pescaria de tarrafa. Eu lembro de você no plenário com a gente várias vezes, quando queriam criar um novo tipo penal, você dizia, tá muito aberto, tipo penal aberto não existe, tem que especificar, nós temos que votar contra. Mas olha só, Rodrigo, o pessoal lá fora vai achar que a gente está a favor do crime. Não, nós temos que proteger o Estado de arbitrariedade, de definir o que é o que não é crime. Se a gente deixar aberto, é muito pior, inclusive para as pessoas que acham que estão sendo protegidas por essa lei. É por aí, Rodrigo? É totalmente alinhado com o que a gente defendia no plenário e totalmente alinhado com o que o Jean falou. E mais, né? Esse projeto define crime de fake news. Olha que temeridade, né? Hoje não existe esse tipo penal fake news. E o crime de fake news ele pode ser arbitrado por aquele que tem a verdade, ou seja, aquele que se coloca a verdade. Dando um exemplo, para usar o exemplo do Lula, né? Que pelo projeto, ele cometeu crime de fake news, porque ele disse, por exemplo, que nunca igualou a Ucrânia e a Rússia, e ele igualou. E depois ele disse que não. Aquilo ali seria considerado, a dia de hoje, crime de fake news. E se ele for impulsionado, isso vai ser aumentado a pena. O que é pior desse projeto, Marcelo, é que até hoje a gente conhece só um texto apócrifo, né? Ou seja, ele não existe ele não existe no sistema da Câmara, ele nunca foi colocado lá, e o texto que foi trazido em comparativo esse texto apócrifo, supostamente do Orlando Queiroz, que é do Orlando Silva, perdão, que é do PCdoB, do Partido Comunista do Brasil, ele traz uma série de arbitrariedades que o texto original, que é muito ruim, tá? Só para deixar claro, que já é muito ruim na sua origem, não traz. Ele aumenta em 25 artigos, 24 artigos, o texto original, e traz uma série de inovações que são piores para a comunidade, traz o crime de fake news, traz a obrigação da plataforma em ser Big Brother, ou seja, ela amplia o risco para a plataforma e para todos. Hoje, né, o Twitter, com essa mudança com o Elon Musk, né, que mudou toda a forma, permitiu até o usuário mostrar o quão errado e equivocado estava esse, né? Ele até disse, como é que você diminuiu 80% dos funcionários do Twitter, né? O Twitter só tem 20% de funcionários. Numa entrevista que ele deu há pouco, ele disse, olha, na hora que eu paro de perseguir a liberdade de expressão, na hora que eu paro de censurar, eu só preciso da plataforma para ela funcionar. Eu não preciso ter uma equipe para analisar o que é bom e o que é ruim, o que é positivo e o que é negativo na rede. Deixam que as pessoas vão buscar a sua própria verdade. Até uma expressão que ele usa que é muito feliz, ele que gosta muito da possibilidade dos usuários serem os repórteres, trazerem a verdade e não a verdade filtrada, que é exatamente o que a religião, da liberdade religiosa, que é o primeiro grande combate liberal, né? As pessoas esquecem disso, né? O primeiro grande combate liberal foi permitir que as pessoas professassem a sua fé
tendo a sua liberdade de expressão preservada. Isso vale para a religião tão atacada hoje no aliado do Lula, que é a Nicarágua, né, que é o aliado do Lula, declarado aliado do Lula, né, de um lado e do outro, e nós aqui brigando fortemente para que as pessoas possam professar a sua fé e possam principalmente discordar do governo. Hoje nós estamos questionando os atos de 8 de janeiro. Ora, se não tivesse aparecido os vídeos que apareceram esse fim de semana, tudo que a gente está falando agora poderia ser crime de fake news. Até a verdade estar vindo à tona como está vindo agora. Cláudia Adaoa, não sei se é Cláudia Ada, como é que faz, que nome, está tudo junto no Instagram. Ela pergunta aonde podemos ler o texto que será votado. Cláudia, infelizmente, como disse o Rodrigo, esse texto não existe. Como, né, no universo, de fato, ele está apenas no bolso do Orlando Silva, o relator. O que nós sabemos é o texto que foi apresentado há poucos dias como um rascunho, não foi feita uma comissão especial, foi criado um grupo de trabalho, e o que nós conseguimos foi, na vez passada, por 8 votos apenas, derrubar o regime de urgência do projeto no plenário da Câmara dos Deputados, com base, aí sim, naquele texto que existia e que a gente considerava muito ruim. Infelizmente, por 8 votos não passou, a gente precisa se mobilizar para amanhã. E antes de passar para o Thiago Vieira, eu gostaria de lembrar, eu estou em São Paulo nesse momento, às 21h30, participarei do programa Direto ao Ponto da Jovem Pan, ao vivo. Então não percam, assistam hoje à noite, 21h30, e certamente este que também será um dos temas da nossa conversa. Tiago, por que em especial quem é cristão, ou não só cristão, de qualquer outra denominação religiosa, afinal de contas, direito religioso religioso é para garantir a liberdade de manifestação religiosa para todos, não é isso? Deveria estar preocupado. Por que quem é cristão deveria estar preocupado agora? Então, Marcel, Rogério, Jean e todos cristão, eu repito, né, Rodrigo, que professa qualquer Rodrigo, fé. Todos que nos assistem aí, primeira coisa, qual a função da liberdade, de uma liberdade civil fundamental? Criar uma espécie de campo de imunidade em torno da pessoa. E por que um campo de imunidade? Para que não haja interferência na vida dessa pessoa. Na questão da liberdade religiosa, qual é o objeto da liberdade religiosa? A religião. Então, esse campo de imunidade, esse campo que protege a pessoa religiosa da interferência estatal, tem como objetivo proteger a religião. A religião que aquele indivíduo pratica. E religião, do seu ponto de vista jurídico, Marcel, Rodrigo, Jean, tem um núcleo, e o núcleo é o valor moral. Então, o principal para uma religião existir são os seus valores morais. Qual é o problema dessa lei? O problema dessa lei é que ela rompe esse campo de imunidade e permite que o Estado, e pior, um provedor de internet ou qualquer usuário, porque no artigo 16 do projeto fala qualquer um, rompa esse campo de imunidade e ingresse na religião da pessoa. Por quê? Porque a pessoa religiosa, quando vive, inclusive na internet, ela pratica os valores morais da sua religião, né? Que é o que a gente chama de action. Então, a pessoa exerce a sua religião na vida pública e também na vida privada. E na medida em que todos os seus posts, tudo que ela faz na internet for restringido em razão de uma plataforma, de um algoritmo, a liberdade dela vai estar totalmente cerceada, tá? E, inclusive, a sua própria religião, o que é pior. Então, veja, qual é o problema? Tem muita gente no nosso site, lá no nosso IG do Direito Religioso, dizendo: mas eu não li nada sobre liberdade religiosa no projeto. Realmente não fala liberdade religiosa ou crença expressamente. Mas é o tipo penal aberto. E não vai ter, viu? E não vai ter, viu? Fique tranquilo, não aparecerá isso. Claro que não, o capeta não aparece de capeta, né? Ele aparece de anjo, né? Aparece. Então, o que rir para não chorar. Diz o seguinte: olha, a plataforma preventivamente deve censurar algo que é potencialmente, ou seja, de repente nem seja, mas em potência seja lesivo. Gente, o que a plataforma vai fazer? A plataforma visa o lucro. A plataforma não pode ficar levando multa do governo, a plataforma ser derrubada. Ela vai criar um algoritmo e qualquer coisa que de alguma forma possa ser identificada como, por exemplo, violência de gênero, vai derrubar. O algoritmo vai derrubar. E se o algoritmo não derrubar, um usuário vai derrubar.
por exemplo, eu sou batista, eu sou de uma tradição que mulher não pode ser pastora. Aí eu vou, algum pastor vai falar sobre isso, o que acontece? Violência de gênero, derruba, entendeu? Então é isso que vai acontecer com qualquer religião, com qualquer fala, filosofia política, não só religião, a sua consciência, gente. É isso que nós precisamos entender. Nós temos uma liberdade aqui que é liberdade de consciência, liberdade de pensamento. São liberdades absolutas. Por quê? Porque não tem como o Estado entrar na tua mente e proibir o que você pensa. Nesse caso aqui vai fazer isso. Por quê? Porque você vai pensar em postar, você posta alguma coisa ou fala alguma coisa, ou então está vestido de algum jeito, né? Consciência, pensamento. E eles vão te derrubar. Então, olha, essa lei, esse projeto é um dos projetos mais absurdos que eu já li nos meus aí, pelo menos 20 anos de exercício de advocacia. O DOPS vai voltar, viu, Marcel? Eu queria dizer isso aqui que eu esqueci de falar da minha fala, tá? O DOPS do regime militar está voltando, né? Nós vamos ter o órgão da censura, certo? Só para deixar claro, o projeto prevê no seu artigo 55... Fala um pouco mais sobre isso, que muita gente não sabe. Isso é importante o pessoal saber. Vamos lá. Foi estabelecido no projeto, esse projeto apócrifo, a construção de uma entidade de supervisão. Ou seja, nós vamos ter agora... Pense no Big Brother lá do 1984, lá do Ministério da Verdade. Exato. Ele vai aparecer, vai se colocar e vai dizer para você o que pode, o que não pode, que o Thiago bem disse. O que é verdade, o que não é verdade, o que é o duplo pensar, o que não é, né? Qual a palavra certa, qual a palavra errada, né? Lembrando, né? No primeiro governo Lula, eles chegaram a apresentar o manual do politicamente correto, né? Inclusive com esse nome, tá? Para os jornalistas usarem os termos certos. Ou seja, se você usasse o termo errado, você pode ser punido, tá? De 50 mil a 1 milhão de reais, tá? As redes podem ser punidas de 50 mil a 1 milhão de reais. No limite, o Orlando Silva, inclusive, deu entrevista hoje para os jornais dizendo que tem que ter instrumentos para suspender, evitar, retirar. Ou seja, pode ser que uma postagem, Marcelo, que eu e você estejamos discutindo, ela possa determinar para toda a rede que ela vai ser suspensa por um problema meu e teu, com um entendimento claro do Supremo Tribunal Federal, que é histórico, né? Inclusive a Carmen Lúcia chegou a falar isso lá quando ela disse que poderia censurar, mas só até o dia 30, a ser histórico dizendo só um pouquinho. Só até o dia 30, né? Ela chegou só até agora. E ela chegou a dizer expressamente o seguinte, ó, o entendimento da Suprema Corte é que se censura a fala, se interrompe a fala, nunca o meio. Porque o paralelo é o fechamento de um jornal. Hoje o Twitter, o Instagram, são grandes jornais que nós temos à disposição do indivíduo. E na hora que o Estado cria um órgão censor, que é o DOPS aqui, né, para usar a expressão do regime militar, para dizer o que pode ou não pode ser falado, isso é de uma temeridade absurda. Porque, ora, se ele vai poder censurar previamente, no limite ele vai poder censurar o que é que vai aparecer para você no seu Instagram, no seu WhatsApp, na sua rede. E não tem dúvida, né? É um artigozinho para aumentar e dizer, ó, também vou censurar o Netflix, também vou censurar a Amazon, exatamente para permitir que só seja aquilo que é falado. Tem um documentário chamado O que é Mulher? Não sei se você já viu, é espetacular esse documentário, tá? Que merece ser visto, né? Esse documentário seria violência de gênero. Quando o cara só faz uma pergunta, o que é mulher para você? É só esse documentário. Ô, Rodrigo... Jean, bom, pode falar. Não, não, beleza, só ia conectar isso aí com... Daí, de repente, você fala que seria legal sobre... Muita gente vem falar para nós que nós estamos falando pânico moral com relação a esse tema, né? Uhum. Vocês estão fazendo alarde que não existe e jogando luzes onde não existe risco, né? E, na verdade, o que eu estou vendo é o trem vindo na nossa direção, né? E nós temos um exemplo prático e próximo do nosso conhecimento pela Ecton, que é a história do Jimmy Lai lá em Hong Kong, né? Que está preso por conta de um tipo penal aberto desse. A Lei de Segurança Nacional lá que prendeu o cara. Perfeito, Jean. Eu vou aproveitar então a deixa aí para falar sobre isso mesmo, porque a gente está vivendo um período de exceção no Brasil, com decisões arbitrárias, absurdas do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral. E vocês sabem o tanto que eu estou trabalhando aí para garantir aos presos injustamente que tenham o mínimo de acesso à justiça. Nem os seus advogados estão tendo acesso, nem os seus advogados estão tendo acesso aos seus autos. Então, se já estamos vivendo algo assim, sem estar positivado em lei, imagina fazendo uma lei que positiva a censura no Brasil.
Esse projeto, na verdade, é um projeto sob encomenda do Alexandre de Moraes e da turma para censurar os críticos. Essa é a verdade. Além de, claro, acabar atingindo muitos outros. E como eu tenho dito, quando se combate a mentira da forma errada, a primeira vítima é a verdade. É verdade. Vou repetir. Quando se combate a mentira da forma errada, a primeira vítima é a verdade. E é isso que estão fazendo. Na verdade, o que eles querem não é condenar as fake news, é evitar que as críticas sejam feitas contra quem tem o poder de definir o que é verdade e o que é mentira. E o exemplo do Rodrigo foi ótimo. Até deu quase vontade de aprovar o PL quando ele disse que o Lula seria agora condenado por fake news pelo post de hoje, né? Que foi desmentido por usuários do Twitter porque ele cometeu fake news em relação ao que ele disse poucas semanas atrás da guerra na Ucrânia. Não, semana passada. Mas não, na semana passada. Então, só que a verdade é a seguinte, essa lei não vai ser aplicada ao Lula. Não vai ser aplicada aos poderosos. Vai ser aplicada em você, que curte nas redes sociais, que comenta. Esse é o grande objetivo. Tanto é que muitas pessoas hoje estão com medo de exercer o direito à manifestação livre nas ruas, sem violência, evidentemente, como, aliás, sempre foi feito nas manifestações de impeachment da Dilma e assim por diante, por causa das ações do Estado de censura, como disse o Rodrigo, inclusive, de pessoas que foram completamente caladas. Rodrigo Constantino, por exemplo, um amigo pessoal nosso de tantos anos já, está censurado nas redes sociais, está com as contas bancárias bloqueadas há 4 meses, tá? E com passaporte cancelado. E ele é jornalista, economista, Monark, mesma coisa. Temos um comediante preso no Brasil. Imagina se a gente aprovar o PL das fake news. Vai ser impossível fazer piada com quem é poderoso. Jean? Deixa eu só fazer um comentário antes. Desculpa, gente, Thiago. O pessoal acha que regime de exceção, eles chegam da mesma forma para todos em mesmo momento, né? O pessoal às vezes tem a impressão que regime de exceção eles vão ser apontados e todo mundo vai cair na mesma situação. Aí fica assim, já que não é comigo, eu não vou me preocupar com isso. Tipo assim, isso aí, como o Jean disse, vocês estão exagerando. E tem uma frase do pastor Martin Emoller que eu gosto muito, que é: quando os nazistas vieram buscar os comunistas, eu fiquei em silêncio, eu não era comunista. Quando eles prenderam os social-democratas, eu fiquei em silêncio, eu não era social-democrata. Quando eles vieram buscar os socialistas, eu não disse nada, porque eu não era sindicalista. Quando eles buscaram os judeus, eu fiquei em silêncio, eu não era judeu. Quando eles vieram buscar, já não havia ninguém que pudesse protestar. Quando o Marcel lá atrás e o pessoal do Novo defendeu fortemente o Daniel Silveira, deputado federal, com mandato não ser preso, eles foram criticados como se estivesse apoiando aquela fala, que a fala é completamente equivocada. Mas estava apoiando exatamente, primeiro, a força do parlamento e, 2, o direito do cara representar os cidadãos que votaram nele. Que ele está preso até hoje indevidamente, contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que baixou os autos a Carmen Lúcia baixou os autos da instância superior para primeiro grau, quando o Bolsonaro perdeu o mandato, e o Alexandre de Moraes manteve lá, em contrário, decisão flagrante, decisão contrária ao entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal. Olha a temeridade disso. E para finalizar, por que o Gonçalves Dias não está preso hoje se o Anderson Torres está? Por que o Lula não foi afastado se o Ibanez foi? Né? Então, assim, cuidado para achar que o regime de exceção, como o Jean bem disse, vai chegar igual para todos. Mas não, é paulatino, tá? É avançando a janela para avançar nas liberdades individuais, inclusive a de religião. Eu queria colocar uma coisa que o Jean falou ali sobre o Guga, né? Essa lei não vai ser aplicada para o Guga, vai ser aplicada para você. E mesmo que fosse aplicada para o Lula, nós devemos lutar pelo direito de não aplicar ao Lula. E vou explicar por quê. Porque nós estamos numa democracia. E na democracia, todas as vozes devem ser ouvidas, inclusive as que mentem. Veja, Estados Unidos da América, a maior democracia do mundo. Caso Alvarez versus Estados Unidos da América, 2012. É um leading case nos Estados Unidos da liberdade de expressão. Esse caso, a Suprema Corte norte-americana deu o direito de mentir. Alvarez mentiu que tinha uma medalha de honra, tinha ganhado uma medalha de honra no Exército. Saiu uma lei proibindo, uma lei federal proibindo mentir que alguém teria ganho uma medalha de honra no Exército. E a Suprema Corte derrubou. Diz que o Alvarez e qualquer soldado que for para a guerra e se voltar dizendo que tem uma medalha de honra, é direito dele mentir.
Cabe ao povo ser censor, a Suprema Corte disse. Ao povo e aos seus pares, não o Estado. O Estado não pode ser censor da verdade. Quem é o censor da verdade? É o povo que coloca e tira as pessoas no poder por meio do voto, e é o Estado de Direito no sistema de freios e contrapesos. E a religião. A religião pode ser censor da verdade no âmbito moral. Mas agora, o Estado, e pior, gente. Aqui é pior, porque não é nem o Estado, aqui vai ser uma plataforma. Vai ser o Facebook, o censor da verdade, vai ser o Netflix. E se o Facebook não for o censor da verdade, vai ter o Ministério da Verdade dizendo: você não fez o algoritmo aqui, agora eu vou te punir, vou te multar e etc. Né? Então, e tem mais uma coisa, né, Thiago? É a liberdade de expressão e também o direito que nós temos de saber quem são as pessoas que são mentirosas, como o Lula. Se ele não mentisse em público do jeito como ele mente em entrevistas, a gente proibisse ele de mentir em público, a gente não saberia o quanto ele conta de mentiras no privado também. Não, e outra, a arena grega, né? A arena grega era para poucas pessoas. Essa arena foi aumentando. Hoje a arena é o mundo inteiro. Se o Lula for lá em Portugal e falar uma bobagem, nós vamos ficar sabendo aqui, né? E porque as pessoas podem as pessoas podem repercutir, podem fazer uma live, que essa mentira contada vai se espalhar para todo mundo, né? E agora não vou mais votar no Lula, é um mentiroso. Ô, Thiago, quando o Lula disse que vê o campeonato chinês, hein? Eu queria saber qual o canal. O algoritmo acabou, né? Acabou. E é realmente complicado. Vamos para os Marcel, minutos finais aí, pessoal. Aproveitar que a audiência está grande e pedir para o pessoal, depois vai ficar salva a live também, em seguidinha só os comentários finais, acho que de cada um, pedir para o pessoal se mobilizar, principalmente nas redes sociais, cobrar dos parlamentares, deputados federais que votem contra o PL da censura. Aliás, não chamem de PL das fake news. A primeira coisa que... Se tem uma coisa que eu vou proibir vocês de falar, tá? E eu sou a favor da liberdade de expressão. Mas para quem está nos assistindo, estão proibidos, tá? Não chamem de PL das fake news. É PL da censura, porque a gente começa perdendo uma batalha quando a gente não comunica bem o que nós estamos combatendo. E aqui nós estamos combatendo a censura do Estado sobre cada um de nós. Mobilizem-se. Então, fazer uma rodada agora no sentido inverso do que a gente fez antes. Agora nem me lembro por onde nós começamos. Foi pelo Jean. Vou começar pelo Thiago, depois o Rodrigo e daí o Jean para encerrar. Thiago. Então, gente, minhas palavras finais aí para que você pressione os deputados do seu estado, os senadores, façam lives, mandem e-mails, façam posts, porque, veja, e vai ser muito complicado se essa lei passar, porque uma coisa era a censura, que também era ruim do passado, né? Mas agora essa censura vai estar em todos os momentos, em todos os posts, é como o grande irmão, né? Vai ser a todo momento. Qualquer coisa que você postar, vai ter um algoritmo da plataforma que vai te derrubar. Então, nós vamos viver a censura no nível máximo, no level máximo que nós nunca imaginávamos. Então, pressione o seu deputado, porque senão a internet, gente, como livre mercado de ideias, acabou. Muito, muito boa tarde. Obrigado, Thiago. Obrigado, Marcel. Obrigado pela participação, excelentes ponderações. E quem quiser seguir, TR_Vieira, nosso grande amigo de muito tempo. Rodrigo Marinho. Eu queria saber, Marcelo, onde é que o Lula vê o campeonato chinês, tá? Se disserem para nós, seria ótimo, né? Porque é mais uma fake news. Assim, pessoal, é temerário tudo que está acontecendo e a gente precisa reagir fortemente, né? Lembrando, isso já foi derrubado uma vez. Assim, a batalha ela não para, tá? O cerceamento de liberdade vai ser sempre uma constante para quem quer ter controle. E o posicionamento da esquerda, principalmente do governo que está aí, é pelo controle. Não tem nada a ver em proteger a verdade ou proteger a favor da liberdade. Nada a ver com isso. Esse projeto ele tem um objetivo. O projeto relacionado à censura, ele tem um objetivo, controlar a narrativa. Certo? Esse é o objetivo deles. Controlar a narrativa, eles evitam que você consiga se manifestar, que consiga ter reação. Né? Muitos, né, Marcelo, falaram com a eleição do Lula que a gente seria calado. Né? E estamos aqui, até hoje, batalhando, brigando, porque era muito fácil dizer, não poderemos fazer nada. E podemos e continuamos a fazer muita coisa. Eu acho que o Lula nunca teve uma posição tão firme e tão forte como ele tem hoje. Mas isso depende de apoio popular. Isso depende de gente nas redes sociais agora,
brigando fortemente para que o Marcel tenha mais respaldo, consiga falar mais, para que as próprias plataformas, que são as maiores prejudicadas com isso, e por consequência você também, elas possam reagir com muita força, porque estão muito aquém do que poderiam, contra a censura. Eu acho que é um ponto essencial para que elas reajam, porque elas vão virar policial de vocês, ou seja, policial de todos nós, e nós seremos prejudicados com isso. E só para finalizar, Marcelo, o Sakamoto agora no UOL, abriu o UOL agora, estava falando que o Moro falou, disse que o governo disse que o Moro estava mentindo, né? Por causa do artigo 55. Porque o artigo 55 ele não fala em verdade, ele fala só em prejudicar os órgãos, prejudicar as plataformas. É muito parecido com a outra mentira da Janja, que também poderia ser presa pelo crime das fake news, dizendo que quem pagaria o tributo era a Chain e não o usuário. Mentiu, poderia ser presa por esse mesmo crime, certo? Nesse sentido, dizendo que o artigo 55 não serve para prejudicar a plataforma. Só para deixar claro, é bem assim, ó. Se por acaso houver uma determinação para retirar e não retirar a postagem ou não fechar, a plataforma poderá ser fechada totalmente. Então, esse órgão, essa entidade vai dizer sim o que é verdade ou não, porque a análise inquisitória, certo? Só para deixar claro, a análise é inquisitória, é expressa nesse sentido. Ou seja, não há devido processo legal, não há ampla defesa, né? Como fosse um inquérito policial. Então, é temerário, é perigoso, e o que o Moro disse é verdade. O artigo 55 desse PL é absurdo, ele fala claramente, ele é o Ministério da Verdade. Ele vai estabelecer o que pode e o que não pode ser dito na rede, no limite, as plataformas podendo ser fechadas e com multa de 50 mil a R$1 milhão por postagem. Muito bom, Rodrigo. Obrigado. Tem uma frase que um colega meu, deputado federal, falou no plenário, depois eu citei num artigo da Gazeta do Povo com sugestivo título de Piorar para Melhorar. Ele diz que uma cobra mal morrida precisa aparecer mais uma vez para que seja definitivamente liquidada. E esse é o sentimento que eu tenho em relação ao PT no governo hoje, porque, e aí para dar um pouco de esperança e otimismo num momento tão difícil para quem está nos assistindo. Nós passamos 14 anos com essa desgraça no poder. 14, a gente não pode esquecer que foi muito tempo, certo? E agora estão tentando tomar o poder em todas as instâncias de uma vez, de uma forma tão rápida e assodada, que está ficando tão evidente, que eu não acredito que o nosso povo vai se calar e se omitir diante disso, muito antes, pelo contrário. Eu prevejo que, em muito breve, muita gente vai para as ruas também. Já vejo nos comentários aqui muita gente perguntando quando é que é mobilização, quando é que vamos, porque um povo oprimido desse jeito, num país livre e democrático, não aguenta por muito tempo esse tipo de opressão. E a gente vai para cima. Obrigado, Rodrigo. E agora vamos para o Jean Regina. Palavras finais. Beleza. Marcel, obrigado por abrir esse espaço, por ser essa voz que representa todos aí na luta pela liberdade de nós podermos buscar a verdade. A busca da verdade é uma das maiores buscas do ser humano, desde que se entende como ser humano. A busca da conciliação da sua razão com as suas questões existenciais mais fortes, e daí decorre toda a busca da sua felicidade na vida. E esse tipo de projeto, esse tipo de postura vai fazer com que haja a morte da busca da verdade na realidade que nós vivemos. Nós não vivemos mais uma realidade apenas física, mas ela é híbrida, né? A vida ela é on-life. Então nós temos a obrigação moral de buscarmos manter o espaço de liberdade para que haja o trânsito livre de ideias, e nesse trânsito livre de ideias a verdade que é auto-evidente possa ser revelada, se revelar a cada pessoa. No ambiente da religião, especialmente, Marcel, nós vimos aí, no final de semana, deu uma polêmica grande, pelo menos no ambiente religioso, porque a Xuxa andou falando que a Bíblia tinha que ser reescrita, né? Acho que ela foi para a nave lá, quando voltou da nave, voltou teóloga, eu não sabia. Mas ela fala que a Bíblia tinha que ser reescrita, e é uma visão, beleza, ela pode ter essa visão, ela tem direito de ter essa visão. Agora, nós também temos que ter o direito plural de podermos interpretar as escrituras e trazer a revelação da religião que for, né, no ambiente livre de ideias, para que você possa disseminar a fé de maneira que não haja censura por conta do Estado, que existe para servir as pessoas. Essa é a grande verdade. Exatamente. Jean, muito obrigado. Muito obrigado mesmo pelo tempo de vocês nessa tarde, uma live também de última hora. Convidei vocês no início da tarde.
E eu só tenho a agradecer pelo trabalho que vocês fazem, cada um na sua área, também pela liberdade e pela democracia no país. A gente não se sente sozinho graças a pessoas como vocês e graças a todos que nos acompanharam ao vivo, que foram muitos, não baixou de 1000 pessoas ao vivo aqui na nossa live, e certamente muitas outras vão assistir agora. Lembrando, quem assistiu hoje ainda, hoje às 21h30 estarei na Jovem Pan no Direto ao Ponto, e todos que assistirem façam a movimentação que puderem para pedir aos parlamentares votarem contra o PL da censura, PL 2630, que está pautado para amanhã na Câmara dos Deputados. Tá certo? Ô, Marcel. Obrigado, pessoal. Só lembrando, Vai lá, Jean. só lembrando ali, tem para quem quiser acompanhar, se o seu deputado já se posicionou, dá uma olhadinha em pldacensura.com. Ali tem o placar de quem já está posicionado contra, a favor e quem ainda não tomou posição. No pldacensura.com. Opa, nem eu vi esse site. Vou olhar agora, nem eu sabia que já tinha site. Iniciativa da sociedade civil, né? O Boletim da Liberdade. Grande Peraí, PL Censura não deu certo. pldacensura.com. pldacensura.com. Perdão, eu já conheci o site sim, tanto é que a gente trabalho divulgou do um vídeo Ganime. falando sobre Isso. ele. Não, eu tinha entendido errado. Não, a gente até fiz um vídeo divulgando. Parabéns pro pessoal do Boletim da Liberdade, eles gravaram comigo lá no Fórum da Liberdade. Comigo e também. eu só não... exatamente. Eu abri aqui, ó, nós estamos com 137 a 100 nesse momento no placar, abriu aqui o site, bem na capa. O Boletim da Liberdade está fazendo um excelente trabalho e eu desejo a todos vocês que assistiram essa live que se engajem também, porque é graças à força individual de cada um de nós que nós vamos coletivamente alcançar a vitória. Tá bom? Obrigado de novo. Um abraço, meu amigo. Valeu, Thiago. gente. Até mais. Grande abraço. Valeu, meu Tchau, amigo. tchau. Um abraço. Tchau, Tchau, tchau. tchau.